No coração de Portugal, em pedra esculpida, repousa a mais trágica e poderosa história de amor da nação. Uma história de paixão proibida, de crueldade política e de uma vingança tão terrível que coroou uma rainha depois da morte. Esta é a lenda de Dom Pedro e Inês de Castro. Tudo começou em 1340. O infante Dom Pedro, herdeiro do trono de Portugal, estava prometido a Dona Constança Manuel de Castela. Mas foi na dama de companhia de Constança, a bela galega Inês de Castro, que Pedro encontrou a sua alma gêmea. O amor foi instantâneo, avassalador e perigoso. Encontravam-se em segredo nos jardins que mais tarde seriam batizados de Quinta das Lágrimas. Após a morte de Constança no parto, Pedro, finalmente livre, recusa-se a casar com outra mulher e vive abertamente a sua paixão por Inês. Mas este amor era uma ameaça. Para o rei Dom Afonso IV e a sua corte, a influência crescente dos irmãos de Inês, nobres de Castela, punha em risco a independência de Portugal. Os filhos de Pedro e Inês eram vistos como uma ameaça ao trono legítimo. A razão de Estado falou mais alto que o amor de um filho. Pressionado pelos seus conselheiros, o rei tomou a decisão mais terrível da sua vida. Aproveitando uma ausência de Dom Pedro, que estava numa caçada, os assassinos chegaram a Coimbra. A lenda conta que Inês os confrontou, rodeada pelos seus filhos, e implorou pela sua vida, quase convencendo o rei a perdoá-la. Mas a pressão dos conselheiros foi implacável. Ali, à frente dos seus próprios filhos, Inês de Castro foi brutalmente apunhalada. A dor de Pedro transformou-se numa fúria que abalou o reino. Ao subir ao trono em 1357, a sua primeira ordem foi caçar os assassinos da sua amada. 2 deles foram capturados. A sua vingança foi lendária e terrível. Em praça pública, mandou arrancar o coração de um pelo peito e do outro, pelas costas, enquanto assistia a tudo, proclamando que homens sem coração não mereciam ter um. Mas a vingança não era suficiente. Pedro precisava que o mundo reconhecesse Inês como sua única e verdadeira rainha. Num dos atos mais macabros e românticos da história, Dom Pedro mandou exumar o corpo de Inês, vestiu-a com trajes reais, sentou-a no trono e colocou-lhe a coroa. E então obrigou toda a nobreza do reino a beijar a mão do seu cadáver, reconhecendo-a, finalmente, como rainha de Portugal. O seu amor, ele jurou, duraria até ao fim do mundo. Pedro mandou construir 2 obras-primas da escultura gótica no mosteiro de Alcobaça. Os seus túmulos foram colocados um em frente ao outro, para que, no dia do juízo final, a primeira coisa que vissem ao levantar-se fossem os olhos um do outro. Ali descansam, lado a lado, o rei cruel e a sua rainha coroada depois da morte. Um testemunho eterno de que nem a morte pode destruir um amor verdadeiro. Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Espero por vocês até a nossa próxima aula.